RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Corpo de Paixão Cortes será velado no Palácio Piratini. Tradicionalista morreu nesta tarde em Porto Alegre aos 91 anos. Polícia apreende 730 quilos de peixe em batida no mercado público da capital. 5 pessoas são presas por divulgação de fotos e vídeos pornográficos de menores. 90 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no primeiro final de semana da Expo Inter. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. A 41ª edição da Expo Inter foi oficialmente inaugurada no último sábado com a presença de grandes autoridades. Mais de 90 mil pessoas passaram por lá neste final de semana e puderam conferir de perto diversas atrações. E os animais foram as estrelas do evento. Até São Pedro colaborou com o início de mais uma edição da Expo Inter, que é a maior feira agropecuária da América Latina. No sábado, o sol deu as caras e espantou o frio para que milhares de pessoas visitassem as centenas de atrações. Os portões abriram às 9 horas da manhã e logo em seguida o parque ficou assim, lotado. Às 3 horas da tarde ocorreu a abertura oficial da Expo Inter com solenidade no Restaurante Internacional. Participaram do evento o governador do estado, José Ivo Sartori, o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Odacir Klein, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e outras autoridades. Mas o destaque ficou para a entrega das medalhas Assis Brasil, uma homenagem que é feita em reconhecimento a personalidades que se destacaram no setor do agronegócio. E a expectativa para este ano é que a feira seja novamente uma grande geradora de negócios. A expectativa é que nós tenhamos excelentes vendas. A pergunta normal é: vai ser menor do que o ano passado? Vai ser maior? Nós tivemos um volume de vendas significativo no ano passado. No conjunto, mais de 2 bilhões de reais. Nós vamos lutar para que tenhamos condições de acompanhar aquele número que foi expressivo. Nós temos todas as condições de conseguir isso, porque quem compra máquinas, equipamentos, quem compra animais de raça, não está olhando para a crise econômica circunstancial, está olhando para o futuro, para a necessidade que o mundo tem de alimentos. Em consequência do que, nós temos previsão de que nesta Expo Inter nós tenhamos excelentes vendas. No ano passado, a Expo Inter foi chamada de Feira da Superação. Neste ano, de acordo com o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, esta será a Expo Inter da expectativa. Mesmo assim, os produtores rurais devem, mais uma vez, apostar no evento para conhecer as novidades do setor. O agricultor, basicamente, ele vem aqui por duas grandes questões: genética e equipamentos agrícolas. Esse é o grande mote, vamos dizer assim, da nossa Expo Inter. Genética animal, que embora as vendas nunca tenham sido historicamente muito elevadas, mas ele coloca no cenário o que nós temos de genética em todas as raças bovinas. Como a Expo Inter é alguma coisa que sempre nasceu da pecuária, desde o tempo do velho menino Deus, ela foi acoplada recentemente, ou mais, nos últimos anos, com equipamento agrícola. E o equipamento agrícola, o produtor rural vem aqui e nem sempre ele compra exatamente aquilo. Às vezes ele já vem comprado e outras vezes ele vai comprar depois, mas ele viu a amostra. O que eu tenho de equipamento agrícola, o que eu posso comparar entre as marcas, o que eu tenho de tecnologia embarcada e como é que eu vou me comportar nesse cenário. Como é que está no meu bolso e se o meu bolso permite que eu compre. Mas as grandes estrelas da Expo Inter são os animais. Neste ano são quase 7 mil animais de 151 raças distintas. Ovinos, equinos, bovinos, suínos, caprinos, aves e pequenos animais. Então, a FEBRAC, que representa essas 64 associações, vai do canário ao búfalo, e que são efetivamente as grandes estrelas, porque a Expo Inter, na medida em que ela transcendeu os limites do campo e se tornou mais do que uma exposição, se tornou um verdadeiro patrimônio do Rio Grande, se tornou verdadeiramente uma vitrine do empreendedorismo, ela faz essa integração do campo com a cidade, isso é muito importante. O
O pavilhão da agricultura familiar, que neste ano ganhou mais espaço, também foi um sucesso no final de semana. Corredores lotados. Os visitantes provaram, se deliciaram e levaram para casa diversos produtos da agroindústria. Mas quem ainda não foi, corre, tem a semana inteira para conferir. E hoje na Expo Inter foi apresentado um programa que deve gerar desenvolvimento tecnológico na área da mobilidade e logística em todo o país. É o Rota 2030, que foi assinado em julho deste ano. Confira na reportagem. No Rio Grande do Sul, o segmento automotivo representa aproximadamente 12% do PIB industrial gaúcho. E com essa transformação da indústria automobilística, foi criada uma nova política para o setor, o Rota 2030. É uma política do governo federal para a mobilidade e logística. Nesse primeiro momento, o governo federal publicou uma medida provisória que tem 3 pilares, né? O primeiro pilar é para dar um regramento de mercado. A segunda parte do Rota 2030 é especificamente um programa para incentivar P&D, pesquisa e desenvolvimento dentro do país. E a última parte do Rota, que é um regramento geral também, visa facilitar a importação de autopeças não produzidas no país ou que não tem capacidade de produção no país, tornando, na verdade, o nosso sistema cada vez mais produtivo. O estado do Rio Grande do Sul também deve apoiar o segmento. Que vai ter uma previsão aí por 15 anos de incentivos e também todo o fomento à inovação e competitividade desse setor. Então, o Rio Grande do Sul, como é líder nessa parte de máquinas agrícolas, a parte de implementos rodoviários, encarroçadoras de ônibus, veículos leves, também temos aí 4ª posição nacional. Nós temos um programa também que trabalha alinhado com o Rota 2030 para poder fomentar essas novas tecnologias no setor. O evento ocorreu no estande do Badesul, que deve realizar concessão de créditos para o setor. Isso aqui é uma política de Estado e o Badesul vai tentar viabilizar esse projeto participando dos estudos, né, que são realizados do grupo de trabalho e também financiando algumas ações que por acaso venham a acontecer, né? Esse é o nosso objetivo principal. A ideia a partir de agora é estimular a modernização do setor a longo prazo e estabelecer regras para a isenção de impostos. Mas para isso, as montadoras precisam se comprometer a investir em pesquisa e desenvolvimento de veículos mais eficientes e seguros. E neste sábado, uma briga de gangues rivais resultou na morte de um homem em Porto Alegre. O caso aconteceu em plena luz do dia no Parque da Redenção. Que deveria ser um local de descontração, passeios tranquilos com a família e os animais de estimação, na realidade, é cenário de preocupação para os porto-alegrenses. Já me ameaçaram de roubar o meu cachorro. Pivete dizendo que o meu cachorro na boca dele valia 10, eu não sei, R$10, eu não sei. Tem que caminhar só na área mais que tenha mais movimento, porque nas partes internas do parque é perigoso. Foi registrado por volta das 13h30 da tarde deste sábado um conflito entre gangues no Parque da Redenção. Um homem levou um tiro no peito depois de tentar salvar um dos envolvidos na briga, que estava sendo espancado pelo grupo rival. A briga teria começado nos fundos do auditório Araújo Viana e se estendido até o chafariz do parque. É muito grave porque envolve homicídio, envolve morte de uma pessoa, envolve arma de fogo dentro de um espaço com pessoas, com crianças, né? E tendo isso em mente, nós vamos fazer um trabalho, mesmo que tenha sido pontual, um trabalho até para tranquilizar assim, as pessoas que frequentam o parque, né? As investigações sobre o caso continuam e a polícia quer fazer a intensificação das ações aqui na Redenção para evitar que esse tipo de ocorrência surja novamente, principalmente à luz do dia, o que choca muitos moradores que frequentam o local. Tá horrível isso aqui, abandonado, enfim. Tá o caos isso. O policiamento foi reforçado ao longo deste domingo no parque. Alguns pertences dos envolvidos no confronto caíram na hora da briga. O material foi recolhido pela Polícia Civil, que segue investigando o caso. O homem espancado segue internado no hospital. A Operação Infância Protegida 2 aconteceu em 8 cidades na manhã de hoje. A ação resultou na prisão de envolvidos com pornografia infantil online.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente Vítima e do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, prendeu 5 pessoas em flagrante com materiais pornográficos de menores. Um dos presos foi encaminhado à Polícia Federal por ter sido encontrado com notas falsas de dinheiro. Foram 16 mandados de busca e apreensão em residências na capital e também no interior do estado. As cidades onde aconteceram as ações estão localizadas na Grande Porto Alegre e também no Vale dos Sinos. Segundo a polícia, a operação possui uma segunda fase, onde serão investigados os locais de produção dos vídeos e fotos dos menores. Uma força-tarefa foi deflagrada em peixarias do Mercado Público de Porto Alegre nesta manhã de segunda-feira. 730 quilos de mercadorias foram apreendidas pela polícia. Dos 7 estabelecimentos fiscalizados no Mercado Público de Porto Alegre, 5 apresentaram irregularidades. A ação começou logo no início da manhã desta segunda-feira. Na fiscalização foram apreendidos 730 quilos de peixes e camarões totalmente impróprios ao consumo humano. Produtos vencidos, produtos que podem estar com a sua procedência, ou seja, que não estão fiscalizados na prática, são risco iminente à saúde dos consumidores. Por conta de várias denúncias, a polícia realizou a operação no local. Após a constatação da mercadoria apreendida, a polícia faz o alerta ao consumidor e dá algumas orientações, como prestar atenção na forma de armazenamento do produto e a validade, por exemplo. É importante verificar o selo ali, né? Esse selo tem que ter a validação de um responsável técnico, normalmente um veterinário, né? Tem que ter indicativo de procedência, tem que verificar ali a qualidade, né? Ali é o formato do peixe, né? A fiscalização também é uma forma de valorizar o trabalho dos peixeiros no mercado público. Principalmente para o consumidor, né? E para nós que estamos trabalhando aqui também, entendeu? É limpeza, é o peixe bom, é o peixe certinho. A operação desta segunda-feira foi promovida pela Delegacia Especializada na Defesa do Consumidor, Departamento Estadual de Investigações Criminais, Promotorias Especializadas do Consumidor e a Vigilância Sanitária Municipal de Porto Alegre. Municipários realizaram ato dentro do Mercado Público de Porto Alegre nesta segunda-feira, vestidos com máscaras e carregando foices em alusão à morte de serviços realizados pela Prefeitura aqui da capital. Após a categoria seguiu encaminhada pelas ruas da cidade. Os municipários completam 28 dias em greve e pedem reunião com o prefeito Nelson Marquesan Júnior. A Operação Inferno de Dante foi realizada na manhã desta segunda-feira. O objetivo desta operação é inibir tentativas de homicídio e incêndio criminoso e danos aos patrimônios públicos. Busca e de prisão foram cumpridas em 8 cidades do estado. Celulares, porções de drogas e facas foram apreendidas. Em março deste ano, no presídio estadual de Dom Pedrito, ocorreu um motim. Detentos invadiram a ala de presos em isolamento especial e atearam fogo. A partir daí se instaurou uma série de investigações. A operação tem como objetivo a repressão aos crimes de homicídio consumado, tentativa de homicídio, incêndio criminoso, organização criminosa e dano ao patrimônio público. Participaram da ação o Grupamento de Operações Especiais da Polícia Civil, Grupo de Ações Especiais da SUSEP, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde de Dom Pedrito. O tradicionalista Paixão Cortes morreu nesta segunda-feira aos 91 anos. Ele estava internado no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, desde o dia 18 de julho. Paixão Cortes foi o fundador do primeiro Centro de Tradições Gaúchas do Rio Grande do Sul e serviu de modelo para a estátua do laçador que fica ali na entrada de Porto Alegre. O governo do estado decretou luto oficial por 3 dias. O corpo de Paixão Cortes vai ser velado amanhã no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. 11 graus aqui em Porto Alegre, nós vamos agora a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC.
Para interagir com o nosso programa, utilize a hashtag Jornal da RDC no Twitter. Lembrando que a nossa emissora também está no Instagram, é @RDCTV Digital. Você também pode assistir toda a nossa programação aí pelo nosso site, que é www.rdctv.com.br, ou também o nosso facebook.com/RDCTV Digital. E dando continuidade às entrevistas com os vice-candidatos ao governo do estado, o programa Rio Grande em Movimento desta segunda-feira recebeu a vice-candidata ao governo, Camila Goulart, do PSOL. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Rogério Forcolém e Lilian Abelin. Confira agora as propostas nas áreas de segurança, educação e saúde. A segurança é um tema que precisa ser encarado nacionalmente, né? Aqui no estado tem algumas medidas que a gente pode fazer. Uma delas, o Roberto tem dito muito, que é dar prioridade nos crimes contra a vida. Latrocínio, homicídio, feminicídio. No primeiro semestre foram mais de 40 casos de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul, em 2018. Então, aumentar as casas de acolhimento em relação às mulheres e não prioridade como a gente tem hoje, que é a orientação das polícias, que tem a ver com o tráfico, com a juventude pobre que está na ponta do tráfico. Então, hoje tem uma política de guerra às drogas, que na verdade é guerra aos pobres, não às drogas em si, que leva a um encarceramento gigantesco. Então, a gente está cada vez construindo mais presídios, e se o encarceramento resolvesse o problema, a gente não estaria com o problema da segurança tão grave como está hoje, porque só nos últimos 4 anos teve 15 mil encarceramentos a mais. Então, é uma política falida de segurança. A educação, ela precisa ser vista como um investimento, né? E não como um gasto. A primeira dificuldade que a gente tem, que é uma luta que, mesmo sendo federal, que o governo estadual tem que encampar, é a da emenda constitucional 95, que congela os gastos em educação, mas não só, por 20 anos. Essa é a primeira barreira para o investimento estadual. A outra questão importante é o pagamento em dia dos servidores, e isso para os professores. Quando a gente fala em pagamento em dia, a gente está falando de colegas que não conseguem se transportar até a escola, que não conseguem se alimentar. Então, não tem como garantir uma qualidade na educação nessas circunstâncias, né? Então, o pagamento em dia seria a nossa prioridade. Além disso, o aumento no investimento concretamente. O Fundeb, por exemplo, é um pouco mais, R$ 3.016 por ano por aluno. Isso é o que uma escola privada, em média, tem de mensalidade. Então, num comparativo, não tem como a gente garantir uma educação de qualidade nesse sentido. Além do investimento, a precarização, as escolas estão abandonadas, a infraestrutura é muito precária, então tem que ter melhoria nas escolas. A população sabe que enfrenta a fila, né, do SUS, que a saúde, ela está muito precarizada. E a gente ainda tem uma dificuldade, porque os hospitais foram fechados no interior, muitos hospitais, Erechim, Guaíba, e isso acaba desembocando numa concentração muito grande nos hospitais aqui em Porto Alegre. Então, tem que ter uma regionalização da saúde. Hoje a gente tem, em média, mais de 700 mil pessoas esperando atendimento, seja de uma cirurgia um pouco mais especializada ou um atendimento mais simples. Então, tu ter uma saúde básica que consiga canalizar nesse primeiro momento o que é, antes de ir para um especialista, isso é fundamental. Além disso, ter hospitais em cidades polos das regiões, região norte, oeste, senão não teria como desafogar aqui. Então, essa questão para nós também é importante. O repasse para os municípios, sem repasse para os municípios que o governo não está fazendo, não tem como garantir também uma boa qualidade nas cidades, né, do interior. E logo mais, o programa Cruzando as Conversas retoma as entrevistas com os candidatos ao governo do estado. O entrevistado de hoje é o candidato Roberto Robaina, do PSOL. A entrevista vai ser conduzida pelos jornalistas Cláudio Andrade e Afonso Ritter. Não perca o programa Cruzando as Conversas logo após o Jornal da RDC. Confira agora a previsão do tempo nas 5 regiões do estado.
O tempo bom predomina em todo o estado nesta terça-feira. Amanhece frio, mas não tanto quanto hoje. Tempo seco com predomínio do sol em charqueadas na região carbonífera. Mínima de 10 e máxima de 24 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o dia amanhece com 9 graus e à tarde a temperatura atinge a marca dos 23, com sol e tempo seco durante todo o dia. Em Pelotas, no sul do estado, não chove e o sol aparece entre nuvens. Mínima de 12 e máxima de 21 graus. Na fronteira oeste, o sol brilha durante todo o dia também. Mínima de 10 e máxima de 22 graus em Uruguaiana. E em Campo Bom, no Vale dos Sinos, o tempo também fica firme. Mínima de 11 e máxima de 25 graus. E agora nós vamos receber aqui no estúdio o jornalista Cadu Oliveira para falar de futebol. Porque, Cadu, o Grêmio perdeu e o Inter empatou em casa, né? Conta pra gente como é que foi esses jogos. Boa noite, Fabiano. Boa noite a quem nos acompanha. Exatamente. Um final de semana não muito bom aí para a dupla Grenal em termos de resultados no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio jogando com a equipe reserva. Saiu vencendo o Atlético Paranaense no sábado, depois o Atlético acabou virando e chegando à vitória. Mas é bom, repetindo, com o time reserva, porque o Grêmio tem o grande foco é amanhã. Decisão contra o Estudiantes. O Grêmio perdeu o primeiro jogo, mas fez um gol, tem o gol qualificado, então uma vitória amanhã garante o Grêmio na próxima fase da Libertadores da América. Jogo 21 horas e 45 minutos na Arena, gol qualificado, pode ser fundamental para o Grêmio. Uma vitória simples 1-0 garante o Grêmio já nas quartas de final da Libertadores da América. O Internacional foi um clássico, Palmeiras, do Filipão, que está aí retornando ao Palmeiras e fazendo que o Palmeiras chegue, inclusive, até tirou o lugar do Grêmio na classificação geral. O Internacional não perdeu a liderança, aumentou a diferença em relação ao líder, porque o São Paulo venceu, o Internacional empatou. Então, aquela diferença que existia anteriormente, que o Internacional reduziu na quarta-feira, voltou. 3 pontos tiram aí a diferença do Internacional em relação ao líder São Paulo. A vice-liderança está mantida. O Internacional tem uma sequência de jogos aí, jogos difíceis. Tem o Cruzeiro, volta a jogar no próximo domingo contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. O Cruzeiro também está focado aí em Libertadores da América e Copa do Brasil. E hoje tivemos jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na realidade, um jogo, né? O jogo do sábado, o Juventude empatou com o Boa Esporte e aí provocou a queda do técnico Julinho Camargo. E hoje foi anunciado e foi apresentado um novo técnico do Juventude. É Luiz Carlos Vinck, que já treinou o Caxias, o rival, e agora treina o Juventude. Faz a sua estreia no próximo final de semana jogando com o Paysandu. Agora o Brasil de 13ª posição na tabela de classificação ocupa o Juventude. Agora, o Brasil de Pelotas cada vez mais se afundando aí em zona de rebaixamento, caiu para a 18ª posição porque foi derrotado hoje lá, inclusive em Pelotas, no Bento Freitas, por 1-0 para o Curitiba. O Curitiba que tem novo diretor executivo. Paulo Pelaipe, conhecido Paulo Pelaipe, o gaúcho Paulo Pelaipe, assumiu como diretor executivo exatamente com essa incumbência de tirar aí, fazer com que o Curitiba, melhor dizendo, retorne aos grandes do futebol brasileiro. O Curitiba que também não ocupa aí uma situação ainda favorável em termos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Cadu, muito obrigada. E o Jornal da RDC termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Assista agora o programa Cruzando as Conversas, especial Eleições 2018. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.